E ainda falando sobre queimadas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse hoje que qualquer incêndio que venha a acontecer no país se trata de crime. Ou seja, está proibido, gente, está proibido colocar fogo por qualquer razão. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com ele, Pedro Canguçu, direto de Brasília. Pedro, muito boa noite para você. Conta tudo para a gente, atualiza sobre essa fala, sobre o que disse a ministra, por favor, Pedro. Oi, Meire, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Bom, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a equipe de inteligência do governo estuda agora para poder identificar os autores desses incêndios criminosos. Criminosos, segundo a ministra, porque hoje existe um decreto em todos os estados que proíbe o uso de fogo para poder causar queimadas. A ministra do Meio Ambiente participou hoje pela manhã de um programa chamado Bom Dia Ministra, lá na EBC, e contou então um pouco da situação que o país enfrenta em relação a essas queimadas, né, que vem atingindo boa parte aí do nosso país, e também sobre planos de ações do governo para poder controlar e conter essas chamas, viu? Ainda segundo a ministra, ela disse o seguinte, que hoje o país tem aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados sob risco de pegar fogo. E esse dado, ele é alarmante porque ele representa cerca de 60% do território nacional, ou seja, é um número muito alto, muito elevado, que tem aí risco, então, de pegar fogo, mas lembrando que fogo criminoso, incêndio criminoso, porque não há ainda questão de ser fogo por causa natural. Vamos ouvir então o que disse a ministra hoje em relação à atual situação que o país enfrenta hoje. Vamos ouvi-la. Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei, e isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. Bom, Meire, então a gente ouviu aí, acabou de ouvir a fala da ministra Marina Silva do Meio Ambiente e, claro, a gente continua acompanhando essa situação. Nós falamos aqui ontem no Jornal Paranaíba que o presidente Lula se reuniu então com os ministros de Estado e também com líderes do governo aqui do Congresso Nacional para tratar desse assunto, e hoje o presidente Lula se reuniu então com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o presidente ali do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, justamente para tratar sobre essa questão, porque a ideia do governo é justamente juntar os 3 poderes para poder atuar nesse combate aos incêndios em todo o país. Então, não só deixar a cargo do governo federal, mas também transferir essa responsabilidade para os 3 poderes, para que todos juntos possam chegar então a um acordo, a uma ação para poder controlar e conter esses incêndios que atingem, né, boa parte do nosso país. Meire. É isso, né, Pedro? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? As pessoas precisam ter mais consciência. Obrigada para você, boa noite, até amanhã.